Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira, mais um Carlos Rosa Convida. Como habitualmente, mais um convidado muito especial faz o favor de estar entre nós. Hoje, a Lourinhã vai estar em destaque e o meu convidado, para além dos seus dotes culinários, é um chefe de renome, pelo menos na região da Lourinhã, e não só. Ultimamente tem passado os tempos a mostrar-se e a mostrar os seus petiscos na televisão, que também é verdade, muito associado à aguardente da Lourinhã, à DOC Lourinhã. Já foi presidente de Lourinhanense, já acompanhou o Lourinhanense, já foi jogador de Lourinhanense, como presidente, como chefe de departamento de futebol, acompanhou as primeiras subidas do Lourinhanense aos campeonatos nacionais. Já esteve à frente do Lourinhanense na principal participação do clube da Lourinhã em termos de futebol nacional, na segunda divisão na altura, e é Miguel Pinto que faz o favor de estar connosco hoje. Miguel, muito obrigado por teres aceito este meu convite, obrigado por estares connosco, e é sempre um prazer. Quer para mim, quer, penso eu, para toda a gente que faz o favor de estar connosco e de nos ver. Miguel, obrigado por estares connosco nesta quinta-feira aqui na Revista Festa RTVO. Boa noite, o prazer é meu, é com enorme satisfação que estou aqui neste momento. Não, o prazer é todo nosso. Miguel, sempre te conheci ligado ao futebol, já vamos aos petiscos, sempre te conheci ligado ao futebol. Desde muito novo que foi uma vida a jogar no Lourinhanense, ali com uma pequena passagem por outro clube da região também, mas foi uma vida ligada ao Lourinhanense, não foi? Desde muito novo. Sim, é verdade, eu comecei a jogar no Lourinhanense em Júnior, não havia outros escalões. Tive 2 anos em Júnior, no segundo ano já acabei a jogar nos Séniores, aliás, até com um treinador aqui de Torres Vedras, sou Zé da Costa, saudoso Zé da Costa, e depois foram 37 anos seguidos ligado ao Lourinhanense, com exceção de uma saída para o Valcourt. Mas deixaste de jogar e continuaste ligado ao Lourinhanense. Penso eu que na altura, eu posso agora cometer aqui uma gafe, mas penso eu que na altura, muito ligado também a uma pessoa também muito querida na Lourinhã, ao presidente José Custódio, se nos está a ver ou se nos vir, um abraço muito grande para si. Penso que foi com ele que ficaste no clube, ligado à direção, ligado ao departamento de futebol, por aí, não foi? Sim, eu joguei portanto, cerca de 13 épocas e depois tive 24 como dirigente. 24 como dirigente, mas começaste... Eu fui convidado num ano com o Zé Manuel Custódio como presidente da direção, nesse ano assumi a pasta do futebol juvenil e depois fui 6 anos vice-presidente do futebol juvenil. Fiz mais 6 anos como vice-presidente do futebol sénior e depois fiz 6 anos como presidente da direção e 2 anos como vice-presidente do Conselho Fiscal. Bem, só esta última parte é que não foi 6 anos, aquilo é tudo... Tem ali Foram ciclos de 6 anos, é verdade. Como é que passas do futebol juvenil para o futebol sénior? Havia necessidade, o teu trabalho, o teu valor, claro, sempre fostes uma pessoa extremamente profissional naquilo que fazes, extremamente empenhada, toda a gente te reconhece essa parte, verdade seja dita. Foi por isso que passaste para o futebol sénior? É assim, o futebol juvenil era a minha paixão. Foi sempre, eu acabei por treinar também as equipas do futebol juvenil do Lourinhanense, foi comigo que os primeiros treinadores com curso de treinador, estava eu como vice-presidente do futebol juvenil e que foi uma das condições, era que todos os treinadores fossem tirar o curso de treinador. Fomos à Arruda, começámos a gostar daquilo. A minha paixão por futebol continua a ser hoje, ainda vou mais vezes ver o futebol juvenil do que o futebol sénior, apesar de praticamente em casa vou ver quase todos os jogos dos séniores, mas era uma paixão que foi crescendo, e foram 6 anos ligados na coordenação do futebol juvenil. Depois
depois aí deu-se o salto, numa altura bastante complicada para o Lourinhanense, em que formámos uma comissão administrativa com alguns problemas que existiram, pronto, num ano conturbado, especialmente na política, e que foi o ano em que o Zé Manuel foi praticamente afastado da Câmara Municipal e foi afastado do clube. E depois, pronto, iniciei-me no ano seguinte a sermos comissão administrativa, formámos uma direção e eu assumi a pasta do futebol sénior. Nessa altura foi muito complicado, foi uma necessidade que havia, se calhar das pessoas que estavam ligadas ao clube naquela altura. Tive um pouco o papel de charnelha porque agarrei a comissão administrativa quando ninguém queria agarrar no clube, e quando formámos a direção, o Alfredo Santos, achámos que era ele que deveria ser o presidente e rodeámos com 5 vice-presidentes. Bem, mas no fundo agarrastes a comissão administrativa, como disseste, entre comas, porque já eras o homem forte do futebol, e o futebol é o desporto forte do Lourinhanense, né? Embora tenha mais atividades. Eu recordo-me do ciclismo, do atletismo, do ténis, que penso que também tem, onde se iniciou um nome do ténis nacional, Gastão Elias, é assim, exatamente. Onde se iniciou, nos vossos cortes. Porque ele não foi, nunca, já lá teve ao pé dos nossos cortes, mas nunca jogou lá, ou seja... Então não tem qualidade, os vossos cortes não são tão bons assim? Não é isso, é que o Gastão já tinha nome na altura em que os campos de ténis foram criados. Os campos de ténis foram criados já comigo na presidência. Também foi uma luta grande para que aquilo andasse para a frente com a Câmara Municipal, mas foi o Gastão já era um nome da Vila da Lourinhã, estava lançado. Mas vocês, no fundo, com a Câmara sempre tiveram uma relação muito próxima. Aliás, o Presidente Zé Manuel, ele adora o Lourinhanense, ele fez tudo pelo Lourinhanense, penso eu. Ainda hoje continua ligado ao Lourinhanense. Ele ainda hoje continua como Presidente da Assembleia Geral do clube. Aliás, há 2 pessoas a quem eu... e muitas vezes, se calhar, discordando de algumas situações, e muitas vezes tivemos algumas discussões acaloradas por pontos de vista diferentes. Há 2 pessoas a quem o clube muito deve ao Zé Manuel Custódio e ao Joaquim Arnaldo Carvalho Alves, mais conhecido por Chadias, que fez muitos erros, cometeu muitos erros, mas foi uma das pessoas com quem o clube começou a evoluir. Tu começas no Lourinhanense, e voltando um pouco mais atrás, começas a jogar no Lourinhanense, passa a tua vida desportiva basicamente no Sporting Clube Lourinhanense, e começas e passas para chefe de departamento de futebol, para o futebol juvenil primeiro, chefe de departamento de futebol depois. Sempre jogastes nos regionais, aliás, onde o Lourinhanense se encontra atualmente, na divisão de honra, na altura era a primeira divisão, agora a divisão de honra da Associação de Futebol de Lisboa. Como é que foi aquele sentimento, de um momento para o outro, o Lourinhanense dar aquele pulo necessário e merecido, penso eu também, para toda aquela região e para toda aquelas gentes da Lourinhã, e passar para os campeonatos nacionais? Primeiro, deve ter sido a primeira grande alegria quando passaram para a 3ª divisão, ou não? Sim, foi sem dúvida. Portanto, eu aliás, um ano da Lourinhã foi precisamente para poder jogar nos nacionais. Eu fui jogar ao Valcovense, estava na 3ª divisão nacional nessa altura, e só lá joguei um ano porque entretanto a minha vida profissional se alterou. Mas no ano seguinte já não fui, regressei à Lourinhã, continuei a jogar na Lourinhã. Eu fui... dos 13 anos que joguei, fui 10 anos capitão da equipa do Lourinhanense, portanto, quando se começou a dar o salto, quando se começou a investir a sério no futebol da Lourinhã e pensarmos em que o Lourinhanense tinha que dar o salto, foi sem dúvida nenhuma a subida da 3ª divisão, mas essencialmente da 3ª à 2ª divisão foi sem dúvida nenhuma uma alegria muito grande. Lembro-me ainda de um célebre jogo em Marrazes, que a Lourinhã não conseguiu subir por questões que nos ultrapassaram, a nós e aos jogadores, mas pronto, o Lourinhanense sente-se, vive-se, e quem gosta da Lourinhã é o clube, apesar das pessoas
aos dias de jogos não irem muito ao campo, o Lourinhanense está no coração de muita gente na Lourinhã. Qual é que foi aquela maior emoção que sentiste? A primeira subida à terceira ou a subida à segunda depois? Olha, eu penso que foi a subida à segunda que foi mais vivida, foi se calhar, já tinha uma responsabilidade também mais direta, já foi jogada com um outro sentimento, foi sentida de uma maneira mais forte, porque o objetivo, sem dúvida nenhuma, era a terceira divisão, conseguimos-la, porque as pessoas que estavam nessa altura no clube, achava-se que era um passo que se ia dar mais dia menos dia, ou mais ano menos anos, porque nós tínhamos condições para jogar lá e estar na terceira divisão. Portanto, foi encarada com muita naturalidade. Quando se deu o salto para a segunda divisão, não, já foi porque começámos a ver que tínhamos alguma hipótese de subir, e aí deu-se o salto. Pronto, de maneira muito... E eu recordo-me, para além do mais, porventura o vosso ponto alto, foi quando conseguem, e penso que foi contigo a liderar, quando conseguem, eventualmente não como presidente, mas contigo a liderar, que conseguem fazer um protocolo com o Sporting, tornar-se clube satélite do Sporting, e de um momento para o outro vêm na Lourinhã passar jogadores, eu não me lembro deles todos, mas lembro, por exemplo, do Luís Boa Morte, lembro-me de jogadores de renome, jogadores que depois representaram grandes clubes, grandes equipas, cá e no estrangeiro também. Como é que foi isso? Aquilo foi fácil? Foi chegarem ao Sporting e dizer, bem, nós queremos ser clube satélite do Sporting, porque agora são as equipas B, não é? Na altura, queremos ser clube satélite do Sporting. Foi assim? Não, olha, foi exatamente no ano a seguir a nós descermos divisão, ou seja, quando foi comissão administrativa, acabámos por ter uma época terrível nessa altura. As dívidas eram muitas, foram muitas horas perdidas a negociar dívidas a jogadores e a fornecedores. Posso dizer que durante mês e meio, enquanto fomos comissão administrativa, eu e o saudoso António Bonifácio estivemos das 3 da tarde sempre até aí às 10 ou 11 da noite, todos os dias, a negociar dívidas. Sem exceção, no campo da bola, a falar com os jogadores, a falar com empresas, a tentar baixar, pronto, à procura de conseguirmos pôr o clube a andar novamente. E depois surgiu uma oportunidade, a saída, o treinador na altura tinha lá estado o Mesaros, e o Mesaros saiu quase sensivelmente em fevereiro, ou janeiro ou fevereiro, foi precisamente nessa altura, quando começámos a comissão administrativa. Havia jogadores a ganharem 700 contos na Lourinhã, Batari e os dois únicos, muito dinheiro para a altura, e a Lourinhã não tinha hipótese nenhuma ter, mas a média de ordenados andavam à volta dos 300 contos, 350 contos, havia alguns jogadores a ganhar isso. E foi aí que nós nos batemos, tivemos que falar e agarrar os jogadores e dizer-lhes, pá, vocês se querem receber vão ter que baixar os ordenados, porque não há hipótese nenhuma, ou a gente é comissão administrativa agora por um mês ou dois, se vocês aceitarem a gente é capaz de continuar a ter-vos cá e a pagar e com o clube andar para a frente, senão fechamos as portas, não há hipótese nenhuma em vocês. O clube não tem nada... Até e o Sporting? O Sporting aparece pelo meio como? Não foi por acaso, claro, como eu estava a dizer. Isso dá muito trabalho. Nessa altura surgiu uma hipótese, nós fomos à procura, primeiro com o Filipe Moreira, foi o treinador que eu achei que deveria continuar a assumir o Lourinhanense, quando o Mesaros foi embora. E o Filipe Moreira foi das pessoas, primeiro um grande amigo, segundo foi as pessoas que me abriu as portas em Alvalade, e eu fui muitas vezes a Alvalade. Quando comecei por ir pedir jogadores ao Sporting, que me emprestassem 2 ou 3 jogadores para acabar a época. Era responsável era diretor desportivo do Sporting, o Luís Norton Matos. E numa conversa, e depois já de algum tempo, quase no final da época, da gente lá ter ido, o Filipe acabou por ir embora também,
numa reunião com os jogadores que aquilo correu para o torto, quer para nós, direção, quer para os jogadores, para o próprio Filipe. Porque o Filipe é uma excelente pessoa, toda a gente adora o Filipe, mas é muito impulsivo, não é? Muito impulsivo. Uma das características do Filipe treinador. E foi no Lourinhanense que ele apareceu, não é? O Filipe, sem dúvida nenhuma, foi um treinador e foi pena ter aquilo que aconteceu naquela semana. E isto deu-se porque havia falta de dinheiros. Eu tinha saído do estádio para vir negociar um empréstimo com um associado do clube, que estava ligado também à Assembleia do clube. E quando lá cheguei, os jogadores estavam num princípio de greve, não quiseram treinar, então acabámos por se reunir e o Filipe ficou muito mal na fotografia perante os jogadores, não deixou que os jogadores praticamente lhe chamassem mentiroso e então aí não houve hipótese mais e tive que tomar uma decisão. E depois, quando fui à procura de um treinador, tinha uma reunião marcada em Alvalade para pedir jogadores, surgiu o nome do Jean Paulo, até através do Luís Norton de Matos, e foi aí que a primeira conversa surge. Se vocês não deixassem a gente criar o clube satélite, estávamos a pensar na Lourinhã. Eu disse-lhe, Luís, isso não era mau nem era bom, era já, isso vamos já pensar nisso. Mas isto não convinha-se falar e tal. E disse, está bem, Luís, não há problema nenhum. Quando é que a gente quando é que quer conversar comigo para a gente dar a volta a esta situação? Se você pudesse cá vir amanhã à tarde, ver cá um pouco. Não era para se falar muito, mas era para amanhã. Pois, e saiu assim, foi logo no outro dia. Eu fui para Lisboa, sozinho, tive 2 ou 3 horas com o Luís a falar, a conversar. Marcámos uma reunião mais na semana seguinte, porque aquilo foi já praticamente uma quarta ou uma quinta-feira. Marcámos uma reunião na semana seguinte, em que fui eu, o Sr. António Bonifácio, e depois marcámos então uma outra reunião quando já estava praticamente tudo definido, em que levei o presidente do clube lá e que foi a primeira, Alfredo Santos. E só já na terceira reunião é que o Alfredo teve conhecimento de que as coisas estavam a ser tratadas daquela maneira, porque o receio era que se começasse a falar, saísse alguma conversa mesmo para a rua, cá para fora, que estragasse o negócio todo. O Alfredo. Aquilo foi muito bom para vocês, não foi? Quer em termos de jogadores, quer em termos de projeção do próprio Lourinhanense, quer em termos económicos. Deixaram de ter os problemas económicos que tinham antes, ou pelo menos tantos, não é? Nós tínhamos uma dívida de 117 mil contos, naquela altura, não foi 117 mil euros, foram 117 mil contos. E as coisas ficaram pagas. É só multiplicar por 5, não é? Ficaram pagas logo no segundo ano do satélite. O satélite foi extraordinário para a Lourinhã, em termos de visibilidade, em termos de promoção do concelho, e eu costumo dizer e continuo a dizer, só o Lourinhanense e o Museu da Lourinhã, o Museu dos Dinossauros, é que fizeram publicidade à Lourinhã. E continua hoje o Museu e o Parque Jurássico. E a Aguardente Doc. Agora a Aguardente. Mas a Lourinhã, sem dúvida, que pode agradecer muito ao que o futebol deu à vila como visibilidade. Passaram por aqui algumas dezenas grandes de jogadores internacionais. Numa vez tivemos em Toulon 11 jogadores do Lourinhanense. Na Seleção Nacional? Na Seleção Nacional, em Toulon. Temos vários jogadores internacionais e agora até deixa-me que te diga, olha, aproveito e vou dizer em primeira mão, dia 22 de dezembro vamos ter um jantar, neste momento já estão com cerca de 25 jogadores, daqueles que passaram pelo satélite do Sporting na Lourinhã. Ou seja, jogadores do Lourinhanense, mas jogadores internacionais, jogadores que vieram do Sporting. Posso dizer nomes neste momento confirmados. O Luís Boa Morte tem jogo, mas vai chegar mais tarde. O Nuno, que era o guarda-redes, vai chegar mais tarde porque tem jogo também e vai chegar, a Lourinhã vai lá estar em princípio o Patacas, o Boa Morte, o Marco Almeida, Carlos Fernandes, Varão,
São cerca de 25, eu não vou dizer os nomes todos agora, mas são daqueles jogadores que estavam lá no primeiro ano, vão lá estar. Então, Inclusivamente temos a equipa peladinha técnica. ou não temos peladinha? Olha, É desta vez que o campo vai encher outra vez ou não? É que já há uns anos não enche, não é verdade? É verdade, é verdade. Eu penso que não vai haver pelada, porque há muitos jogadores que vão chegar mesmo em cima da hora, porque é um sábado, vai ter jogo, alguns deles vão ter jogo, então alguns deles já são treinadores de equipas com responsabilidade. No caso do Boa Morte está em Portimão, o Tiago está em Portimão, é o adjunto, guarda-redes, e em princípio irão estar os dois. Portanto, o Nuno está a treinar o Gil Vicente, a equipa de sub-21 do Gil Vicente. E é complicado para os jogadores irem fazer a peladinha, mas ao jantar, e depois há de se prolongar. Fazem a segunda parte, isso de certeza absoluta. Como é que foi deixares o clube ao fim desses anos todos? Pronto, aquilo também há um cansaço, há um desgaste, há tudo isso. Apanham, depois descem da segunda à terceira, estão pela terceira divisão uma série de anos, e então têm a opção, para equilibrar contas, penso eu também, de novo, deixar de entrar em loucuras, de pagar aqueles valores monstruosos a jogadores e fazer tudo muito mais barato, muito mais equilibrado, com dignidade, claro. Mas como é que foi depois sentires o deixar o Lourinhã? Foi assim quase como perder um filho ou não tanto quanto isso? Olha, não tanto. Eu penso que quando passei a presidente, tive um ano, se foi o terminar do mandato do Alfredo, os 6 anos que lá esteve, 4 anos de satélite, e no último ano de satélite coincidiu com as eleições, o Alfredo entendeu que não devia continuar. Tivemos a entrar numa situação que não havia direção. E, mais uma vez, eu senti o Miguel teve que alinhar, não é? Eu vou assumir a presidência do clube, vou arranjar uma direção, isto numa Assembleia em que não havia direção, não apareceu uma única lista, e eu pedi ao presidente da Assembleia que interrompesse os trabalhos? Ou que marcasse para mais 8 dias e eu apresentava uma lista, ia apresentar-lhe uma lista. E foi assim, pronto. Eu assumi a presidência, tive um ano em que para nós foi muito mau, foi muito complicado, porque foi o ano, deixámos de ser satélite, estávamos na segunda, as verbas começaram a não aparecer, porque praticamente quem pagava os jogadores era o Sporting, não é? E tivemos que nos virar, descemos nesse ano, e surgiu a oportunidade de fazer um satélite com o Alverca, através do Zé Coceiro, que já era na altura, já tinha o Luís Norton Matos, tinha sido o Sporting, e foi o Zé Coceiro que já teve nos últimos 2 anos, pessoa excelente com quem nós temos ainda hoje, tenho uma excelente relação. E como surgiu a oportunidade de fazer o Clube Satélite no segundo ano, comigo como presidente, avançámos nessa situação, 2 anos para o Alverca. Para o Alverca. Fomos satélites do Alverca 4 anos, os 2 primeiros excelentes. No terceiro ano de satélite com o Alverca começaram os problemas, o Luís Filipe Vieira saiu do Alverca, foi para o Benfica, e começaram os problemas para o Alverca e para nós. Pronto. Pois, porque é essa altura em que o próprio Alverca também passou por uma grave crise, quase acabou com o clube, poucos anos depois. Extinguiu a SAD. Uns tempos antes eles tinham sido, inclusive, pensou, campeões nacionais de júniores. Penso que foi por aí. E vocês ainda apanharam jogadores desses a jogar no Lourinhense também. Nós tivemos lá, durante 2 anos, tivemos os jogadores do Alverca, e alguns também internacionais, Paulo Costa, Alhandra, Vasco Faísca, Vasco Matos. Portanto, são jogadores que foram jogadores de seleção e que agora estão alguns deles bem. Também já treinadores. Então, e a saída? A saída foi, eu sei que foi pacífica, que tudo correu bem, mas não custou. Não custou oficialmente largares o Lourinhense? Custou, mas no meu último mandato, portanto, 3 mandatos, no último mandato eu já não ia para o Lourinhense por prazer. E quando eu deixo de fazer as coisas por prazer, já ia
como se fosse para um castigo. Senti que estava a mais, senti que já não tinha capacidade para andar ali a mendigar aquilo que eu costumo dizer, eu não pedia para mim e andava a mendigar para o clube. E o desgaste foi muito grande. Senti que estava a prejudicar-me a mim, estava a prejudicar comercialmente, estava-me a prejudicar a família e então acabei por sair, pronto, porque achei que já não tinha espaço, já não tinha capacidade para continuar a andar a solicitar e a pedir e a pedir e a pedir e a pedir. E pedir custa muito, especialmente sobretudo quando não é para nós. Exatamente. É nessa altura também, tu sempre estiveste ligado à hotelaria, à restauração. Desde muito novo, aliás, penso eu que quando jogavas já trabalhavas, já tinhas também uma parceria na restauração com outro amigo nosso, um saudoso Ernesto, que depois com ele abres Canastra, ali na Lourinhã, e nessa altura também foi uma altura em que estavas a tomar opções em termos profissionais, por aí. Sim, sem dúvida nenhuma, portanto também pesou um bocado na balança, porque eu tinha separado a sociedade com o Ernesto há algum tempo, em 50 anos de hotelaria. Que é uma vida. Mas tens verdade. 48, como é que se consegue? Tenho mais o IVA. Pois 48, 13, 61, exatamente, é isso. Se chegar ao próximo ano, então, no início. 50 anos de hotelaria. 50 anos de hotelaria, é verdade. Eu comecei na hotelaria com 12 anos, portanto, e há 35 que sou empresário de hotelaria. Até aí fui sempre empregado e comecei no 101 com o Raul, numa cidade que teve 4 anos, saí e depois fiz a sociedade com o Ernesto e abri a Canasta, alarguei a sociedade com o Ernesto para o Alto da Riba e para o Ninho do Sol, e foi aí que em que a pressão era muita, o trabalho também era muito e pouco rendimento. Eram muitos locais, não era? E não deu para estar. Eu adormeci ou bati com o carro uma vez, andei 5 segundos de cabeça para baixo e foi o suficiente para dizer que estava na hora de parar. Tinha ido pôr as minhas filhas a casa, era para ir ao Baleal à procura de uns percebes, para ir buscar uns percebes, e bati com o carro, dei a cabalhota, o carro ficou desfeito e eu arranhei um pouco, só assim a testa, que não mal se notava, mas aqueles 5 segundos... Mas está na altura, isto não pode continuar. Naquela foi uma semana muito complicada e no final da semana chegou ao pé do Ernesto e disse: Ernesto, olha, vamos separar a sociedade, vamos lá arranjar uma forma da gente não se chatear nada, arranjar aqui uma forma da gente continuar amigos. E a verdade é que continuámos amigos. O Ernesto foi vivo mais 3 anos e ele todos os dias ou todas as noites praticamente vinha jantar comigo. Por isso sempre foi um grande amigo. Sem dúvida. Já éramos amigos antes de fazer mesmo a sociedade. Ele também jogava futebol na altura. E isto parece que a minha hotelaria para mim teve praticamente também sempre ligada com as pessoas do futebol. O Raul, eu conheci o Raul num jogo que fui fazer à Alemanha. E pela velha guarda, já com 26 anos ou isso, mas fomos lá fazer uns jogos, um torneio, e conheci lá o Raul está casado com uma senhora da Lourinhã, e passado algum tempo ele aparece-me ao pé de mim: pá, Miguel, o 101 está para despaço, vamos despassar. Então, isto é assim, a gente não se conhece quase. Não? A verdade é que ele chegou lá às 11h30 ao pé de mim, a gente no mesmo dia, ao meio-dia e meia hora, tínhamos acabado de fazer o contrato com o despaço, tínhamos despassado o 101 para nós. Portanto, olha, foi assim. Agora, aquele deixar o Lourinhense apanhei precisamente essa fase em que eu não tinha visto as minhas filhas crescerem praticamente, e isso bateu-me na cabeça e de uma maneira muito forte, e eu disse: pronto, acabou, agora é... E é também por essa altura que acabas por largar, entre aspas, aquele menino que criastes, a Canasta, e abrir o espaço que tens atualmente e que te tem, para além de tudo mais, dado um prazer enorme e um reconhecimento enorme, embora já o tivesses e sempre o tens tido, mas
ultimamente parece que toda a gente olha para o Miguel, toda a gente olha para o Castelo, é assim que se chama o novo espaço na Lourinhã, aquela ruazinha que vai do centro para o Castelo, não é? Exatamente, a igreja de Santa Maria do Castelo. E toda a gente agora parece que olha para o Miguel como o verdadeiro chefe e o verdadeiro especialista da Lourinhã, que também é verdade. Como é que aprendeste a cozinhar? Primeiro há uma coisa que tem que se gostar, não é? Comecei por fazer os petiscos, mas depois quando tive necessidade de... Isso ainda na canasta? Ainda no 101. Ainda no 101? No 101 eu tive uma senhora que era uma excelente cozinheira e que quando as coisas não lhe corriam bem ou que vinha mal disposta dizia, não está bem, faça melhor. E eu um dia passei-me e disse-lhe, pronto, eu vou ter que dar aqui a volta desta maneira ou de outra, eu tenho que mostrar a esta senhora... Tenho que tentar fazer melhor, então, ou pelo menos tentar fazer. Fui aprender. Eu já gostava de ir para a cozinha, fui tirar um curso de cozinha. Tirei um curso com a Escola de Hotelaria do Estoril, inscrevi-me, praticamente sem ninguém saber, só o meu sócio. Na altura não havia em Peniche, não é? Não havia em Peniche, praticamente só o meu sócio é que sabia que eu estava a tirar o curso. E pronto, foi assim, procurei, aprendi algumas técnicas e um dia agarrei na senhora, sentei-a na cadeira e disse, olha, só se levanta daí quando eu lhe disser para você se levantar. E fui eu para a cozinha e depois disse-lhe, olha, a partir de hoje... É melhor estar. Quando me responder que não está bem, faça melhor, já deu para perceber que eu faço tão bem como você, não é? Ou melhor. Pronto. Por onde eu entrei, se você mais alguma vez me diz aquilo, é para onde você sai. Por isso, atenção, a senhora passado 4 a 5 meses foi embora, eu continuei... Sinto-se inferiorizado em relação na altura já ao pré-chefe Miguel, não é? Pronto, ela percebeu que eu continuei cá fora nas mesas, mas ela percebeu que tinha que ser de maneira diferente, foi embora. Eu tive mais alguns cozinheiros que passaram por lá, cozinheiras que passaram por lá, entretanto, quando fui para a canasta, continuei nas mesas e poucas vezes ia à cozinha, mas quando ia à cozinha ia por necessidade, ou porque alguma pessoa falhava, ou isso, eu ia para a cozinha sem nenhum problema. Dar uma ajuda. E fazia nas horas em que as cozinheiras, por exemplo, não estavam, eu na canasta cheguei a ter 3 cozinheiras praticamente ao mesmo tempo, portanto, quando uma delas falhava, eu ia à cozinha e depois mais tarde voltei a tirar o curso de cozinheiro de segunda com a Escola de Hotelaria de Coimbra, que já através do Coimbra porquê? O Estoril ainda se percebe, porque é aqui razoavelmente perto e Peniche não existia. Mas a Escola de Hotelaria de Peniche, agora atualmente uma boa escola também, com que eu penso que tens relações privilegiadas, penso eu. Não. Penso... Ali tão perto. Não, mas sabes que o Polo das Caldas e o Polo de Óbidos é a Escola de Hotelaria de Coimbra. E foi isso que te levou até Coimbra? Foi um curso que eles abriram aqui, abriram um curso para vir aqui assim, que foi feito portanto, na Casa Pia, ali na Lourinhã, na praia da Areia Branca. Sim. E foi feito através da Escola de Hotelaria de Coimbra, Polo mas de Óbidos. Na Areia Branca. Na Areia Branca. E então foi aí que nós fizemos o curso, foram 4 meses ou 5 meses. Então quer dizer, tens passado o tempo também a atualizar em termos de cozinha e hoje em dia já não queres largar a cozinha para alguém te cumprimentar, tem de chegar ali perto da porta, olá chefe Miguel, é um pouco assim, não é? Pois, é verdade, e tu sabes bem, és tu que normalmente, e mais uns quantos que vão lá que espreitar a cozinha, né? Mas pronto, eu estou na cozinha, achei que deveria ser uma opção mais válida para eu rentabilizar o negócio. Achei que lá dentro que conseguia rentabilizar mais do que se estivesse nas mesas. Tenho 2 funcionários nas mesas que trabalham comigo há 32 a 33 anos. Que são verdadeiros amigos, não é? Pois, o Vítor, já agora um abraço muito grande para o Vítor e para o irmão, para o Henrique. Ambos do Reguengo Grande, não é? Pois, eles são irmãos. Um abraço muito grande também para aquelas gentes do Reguengo Grande que de vez em quando também vão ao teu restaurante, não vão? Sim, mas aliás... A Lourinhã é pequena. A Lourinhã é pequena, mas pronto, o concelho é grande. Assim. Mas sim, e estavas-me a perguntar a cozinha. A cozinha, sem dúvida, tem que se ter gosto, mas tem que se continuar a evoluir todos os dias.
os concursos não foram concursos, mas que são as semanas gastronómicas, sem dúvida nenhuma que foram boas, são importantes, deram-me muita visibilidade também, é verdade. Já estive na TVI, já estive no Correio da Manhã, já estive na SIC, já estive na RTP, no Porto. Portanto, são espaços e a Caixinha ajuda-nos a divulgar os nossos produtos. E traz muita gente até. E sobretudo tem outra coisa, até para aquele tipo de pessoas que já vos conhece e que te conhece se calhar desde muito novo, porque o Miguel, é o amigo, é o companheiro, é aquela pessoa simpática dali que tem o restaurante também. Por vezes se calhar diziam, mas não, isto faz para aqui uns petiscos, mas aquilo era bom, mas por aí. Essas coisas dão sobretudo para dar credibilidade, não é? Sim. São para mostrar, para mostrar o verdadeiro valor que se tem. É essa a realidade. Eu posso dizer que na primeira vez que fui à televisão foi na quinzena gastronómica do Polvo, que continua a ser para mim a quinzena que é mais forte, tem maior visibilidade. Aquilo foi uma quinzena, a televisão filmou uma segunda-feira, já na segunda semana, passou na terça-feira, isto na primeira quinzena gastronómica do Polvo, passou na terça-feira, e eu posso te dizer que quarta, quinta e sexta e sábado e domingo tudo cheio, com pessoas a fazer filas à espera, gente que veio de todo o lado do país. E isto é incrível, porque eu lembro-me que tive pessoas do Norte, tive pessoas carregado, tive pessoas de lá de baixo do Algarve, que vieram para vir à quinzena do Povo. E aquilo foi, sem dúvida nenhuma, espetacular. E depois, também, porque o filmezinho que passou na televisão, eu passava na televisão também lá nas outras horas, quando não estava a dar, de vez em quando para brincar com os clientes, à hora do almoço. Eu estava na cozinha a trabalhar, mas passava à hora do almoço e as pessoas começavam a olhar: mas você é o chefe, eu conheço o chefe Miguel, você está lá dentro, então, mas está ali ou está lá dentro? Foi muito bom, não foi? Foi muito bom e continua a ser, pronto. Agora acabou a Aguardente, a quinzena gastronómica da Aguardente, um produto de qualidade da Lourinhã. Aliás, a única zona demarcada de aguardentes de qualidade do país, se não estou em erro. É a única... E uma das 3 ou 4 do mundo, só há não 3. É? Só há 3. Armagnac, Cognac e Lourinhã. É verdade. Que não é, para se conseguir já ter um preço, aliás, mais baixo que o Armagnac ou o Cognac, mas um preço já de certa forma limitativo para algumas bolsas, mas em termos de qualidade é um verdadeiro espetáculo. Não é? E é muito bom para a Lourinhã, não é? É, sem dúvida. É um produto com muita qualidade, é um produto que dá em que tem que se fazer um investimento muito grande. Atenção, para fazer 1 litro de aguardente é preciso 13 litros de vinho, portanto aí os anos que aquilo tem que estar dentro dos barris a ganhar, portanto, a ganhar idade. É o paladar, é a cor, portanto, e aquilo dentro dos barris vai perdendo sempre, o álcool vai se evaporando e eles vão ter o cuidado sempre de voltar a repor, não é? Portanto, são produtos excelentes, mas que dão muito trabalho e custam dinheiro. Porque... Mas é bom para vocês, Lourinhã, para toda a hotelaria, ter um produto como a aguardente da Lourinhã, aguardente da Lourinhã, assim que se chama, não é? Lá na terra, na Lourinhã. Claro. Também vos traz gente à Lourinhã. Também traz, sem ter a visibilidade que o povo tinha, mas a quinzena da aguardente também trouxe. Eu posso dizer que fiz, não sei, talvez 40 ou 50 refeições com aguardente. Tinha 3 pratos de 2 de carne e 1 de peixe com aguardente, e que as pessoas acabaram por provar, gostar. De vez em quando, durante o ano, até já me vão pedindo para fazer um daqueles pratos com aguardente. Eu faço. E
Isso é sempre bem. Eu recordo-me, já agora um abraço para o professor Tomé, que ainda nesta viagem de comboio que fizemos a Lisboa, com a Cidade Europeia do Vinho Torres Alenquer, lá o professor Tomé levou um apetrecho que borrifa a aguardente alorinhã, não é? O vaporizador foi... Isso é para efeitos culinários, não é? Sim, essencialmente para isso, porque a adega teve a boa ideia de o criar, é bom. Nós quando queremos aromatizar a comida, vaporizamos e é preferível do que estar a vazar e depois a queimá-lo com aquele vaporizador vem-nos trazer facilidade A Lourinhã está foi colocada no mapa de um momento para o outro, entre aspas. A Lourinhã sempre esteve no mapa, claro, como é evidente. Mas, ultimamente, vocês não param quietos. Ultimamente, é os dinossauros. Isso é bom. Foi bom para a Lourinhã também. Olha, neste momento o Parque Jurássico está com cerca de 340 mil visitas no parque. Portanto, no primeiro ano. Ainda não fez um ano e já tem. Começou em março ou abril, portanto, em 9 meses, ou coisa que o valha, tem 340 mil, quando previam cerca de 150 a 200 mil pessoas. Para o primeiro ano. Para o primeiro. Portanto, só aí se vê o salto que foi de visitas na Lourinhã. Agora, as pessoas vão de comer em algum lado, digo eu, não é? Exatamente. Agora vamos analisar o que é que isso trouxe comercialmente para a Lourinhã. Os grandes beneficiados foram sem dúvida nenhuma a hotelaria. São neste momento, se calhar, o único, ou quase o único grande beneficiário disso. Com o Parque Jurássico. Agora, não tenho dúvidas que a Lourinhã precisa de muito maior capacidade para atrair as pessoas que passam pelo parque. Porque há muita gente a passar, mas depois a parar não param tantas assim, não é? Muita gente. Nós estamos a perder, a Lourinhã está a perder visitantes do parque para outros concelhos. Como, por exemplo, Peniche, Bom Barral, Óbidos. A Lourinhã não tem um hotel grande. A Lourinhã já tem com os hostéis, tem cerca de 1900 camas neste momento no concelho da Lourinhã. Portanto, só que os hostéis ainda são vistos não como para os pacientes, nós temos uma outra vertente que é o surf, na Lourinhã, que está foi um bong muito grande. Foi uma Vocês estão ali encravados entre Ericeira, Torres, Santa Cruz, não é? E Peniche e Nazaré. Estão ali encravados no meio. Também resulta muito bem o surf na Lourinhã. Muito. Repara que os hostéis quase todos estão ocupados com surfistas na Lourinhã. Quase todos. Cresceram para ali escolas de surf. Muita gente, muitas escolas. E deixa-me que diga uma coisa que me surpreendeu muito nesta questão do surf, foi que ao princípio, quando se começou a falar do surf, nós tínhamos uma noção, ou tínhamos uma ideia errada das pessoas que eram uns putos e tal, que se punham para ir numas brincadeiras e tal, andam ali, não fazem nada, à noite se calhar são complicados. E não, eu posso dizer que trabalhei o ano passado com uma das escolas de surf, em que praticamente todas as semanas organizavam um jantar com cerca de 15 a 20 alunos, e digo pessoas espetaculares e gente de qualidade e com poder económico. Exatamente. E com poder económico, senão não andavam por ali fora de casa. O material não é muito caro, mas não é nada barato também. Sim. E tem de se deslocar, tem de ficar, tem de comer, tem de fazer tudo isso. É gente já também de um nível muito interessante, não é? É, até porque a grande maioria daqueles que passam pela Lourinhã são estrangeiros, alemães, canadianos, australianos, têm passado lá tudo e mais alguma coisa, mas pronto, nós sentimos que aos poucos modificou-se aquela ideia que se tinha de que são uns putos e tal, temos de ter cuidado. Não, pelo contrário, gente muito boa, com certeza que também haverá um ou outro, mas é exceções. Agora, gente que está a passar e que
está a trazer mais vida à Lourinhã. Quer dizer, neste momento a Lourinhã está dinâmica, está cheia de pujança, tem visibilidade, tem pessoas, tem atividades económicas, pelos vistos mais um ou dois hotéis não seriam tão despropositados assim, mas está a viver se calhar, porventura, a melhor época da Lourinhã desde que tu conheces, não? Não, eu não diria que é a melhor época, porque aqui há uns anos atrás porque a gente quer nós sempre mais. tivemos, mas nos últimos anos, nos últimos anos a Lourinhã deu um salto em termos de quantidade, as pessoas na Lourinhã aumentou os residentes e aumentou essencialmente os visitantes. Lourinhã tem neste momento um problema grave, que é como é que nós vamos manter aquelas pessoas que passam pelo parque e que vêm à Lourinhã, e como é que os vamos manter na Lourinhã? Ocupá-los com quê? O que é que tem para lhe oferecer? Ora, aí está. Porque neste momento, se fores à Lourinhã, a Lourinhã está deserta. Neste momento, à tarde, a Lourinhã não se vê viva alma andar na rua. Nós conhecíamos, e tu conheceste a rua João Luís de Moura, sempre com as lojas ocupadas e sempre com pacientes para cima e para baixo. Hoje tu vais e não vês viva alma. Então, a partir das 7 da noite, a Lourinhã está deserta completamente. Eu penso que é uma tendência também que tem acontecido noutras vilas e noutras cidades. As pessoas saem menos à noite. Mas durante o dia a Lourinhã tem que criar condições, e penso que as coisas estão a caminhar no bom sentido. Também é justo dizer que a Lourinhã nos últimos anos também evoluiu. Está mais agradável. Muito. E tornou-se bonita. A Lourinhã é muito bonita como vila, não é? Nós queremos que ela ainda seja mais bonita. Há alguns pontos que têm que ser trabalhados de uma maneira mais harmoniosa. Mas que eu acredito que a Lourinhã tem neste momento todas as condições para crescer e para continuar a crescer e para atrair essencialmente e criar uma rota em que as pessoas passem pela Lourinhã, vão ver um museu, que vejam, e se calhar, não sei se sabes, possivelmente já saberás, neste momento a Santa Casa da Misericórdia da Lourinhã está em obras para pôr uma sala em que vai mostrar o seu espólio, e muita gente, se calhar mais de metade da população da Lourinhã, não sabe o valor que existe em 2 quadros que lá estão, que eles têm, não é? Que são da Santa Casa da Misericórdia, que valem uns milhões de euros, que estão avaliados em milhões de euros. Um de José Fadóvidos e outro do Mestre da Lourinhã, que são dois quadros que muito pouca gente conhece. Quer dizer que esperamos. Há que divulgar isso junto de quem visita a Lourinhã, e há que criar o interesse em ir à vila, em ir ao museu, em ir ver esses quadros, quando eles estiverem disponíveis, e almoçar ou jantar. Alguém sempre almoça, desses milhares de pessoas, alguns ficam por lá. Se as pessoas estiverem na Lourinhã, se estiverem lá 1 ou 2 horas, eu acredito que as pessoas almoçam mais, vão beber um café ao outro lado, vão comprar uma revista, inclusivamente vão visitar uma loja porque viram uma peça de roupa que lhes agradou, e especialmente as senhoras, então, que normalmente estão sempre a olhar para as montras. Nós homens se calhar não olhamos tanto. São sempre elas. Mas normalmente são. As senhoras têm mais olho para as montras, e se as pessoas lá estiverem a andar, se calhar a Lourinhã vai tirar muito maior partido do Parque Jurássico. Quer isso dizer que neste momento a Lourinhã está a crescer, mas precisa de crescer ainda muito mais, sobretudo em oferta. Exatamente. Nós temos que ter oferta de qualidade para dar às pessoas. As pessoas hoje cada vez mais olham para a qualidade. O facto da quantidade já não é muito importante, a qualidade é que é. E a Lourinhã neste momento tem crescido e tem já algumas casas com muito valor e com muita qualidade. Como por exemplo a tua. Não vamos fazer promoção, que eu não posso dizer que o Miguel tem o Castelo. Exatamente. E que aqueles petiscos fabulosos são no Castelo. Eu não disse nada disto, a gente não diz nada disto. Castelo, já pensastes em duplicar o conceito, em duplicar o espaço para, sei lá, para mais perto do Parque Jurássico, para outro local da Lourinhã também? Ou isso é dispersar?
penso que neste momento vou ficar por ali. Aliás, eu estou a pensar sinceramente, qualquer dia vou ter que me reformar. Porque, mas isso não pode. Não posso estar doente, não posso me aleijar, não posso. Por isso, vou ficar por ali. Agora que eu, enquanto lá estiver, quero dar qualidade que habituei aos meus clientes, isso quero. O Castelo, para mim, foi sempre o espaço. Porque nos outros espaços sempre paguei uma renda e achei na altura, quando saí da canasta, foi precisamente por isso. Foi porque achei que estava na altura de começar a comprar um espaço e fazer o meu espaço e trabalhar para mim. Porque as rendas começam a ser pesadas e as pessoas começam a achar que as coisas que têm mais valor do que aquilo que as pessoas estão a pagar, eventualmente também pensam que têm, é normal, é assim, não é? É a lei da oferta e da procura. Naquela altura também a renda já era cara, mas pronto, eu achei que estava na altura de eu criar qualquer coisa e senti que era meu. Poder dizer, se calhar, às minhas filhas ou aos meus netos, olha, venham à vontade, porque isto é nosso, portanto... Está cá, está pago, é vosso vai-se também. Pagando, pelo menos vai-se pagando. E pronto, olha, eu posso dizer, ainda voltando aqui ao Parque Jurássico, vou-te dizer assim, com tantas visitas passaram pelo parque, eu posso dizer que o ano passado, sem o parque, eu trabalhei muito mais do que trabalhei este ano. O ano passado, naquela altura que teve em exposição os dinossauros vieram a Lourinhã e estão lá, aquelas peças que lá estavam. Lourinhã, foi uma loucura, não foi? A Lourinhã nunca não sei de quem foi a ideia, mas foi uma ideia boa. Excelente, posso dizer. E julgo, por isso eu digo, as pessoas pensam, acho que estão a trabalhar nesse sentido, vão voltar a ter, parece que próximo mês de dezembro vai abrir um concurso para se criarem 12 estátuas, 12 dinossauros, para colocar em vários pontos da Lourinhã. O ano passado, nesse mês que aquilo lá teve, a Lourinhã explodiu de gente. A Rua João Luís de Moura, posso-te dizer que um domingo, desculpa, que era aquela que tu estavas a acabar de dizer que era agora... a rua principal da Lourinhã. Pronto, essa rua tinha 1, 2, 3 ou 4 bichinhos ali. As pessoas a um domingo acotovelavam-se para passarem umas pelas outras, porque aquilo parecia a procissão dos passos. Gente todo ao lado, era só miúdos. Pronto, deu uma vida à Lourinhã, era aquilo que a gente queria, a gente gostava que aquilo fosse. Mas isso também passa um pouco pela nossa responsabilidade. Nós estamos habituados a Câmara ou a Junta que faça, os outros que façam, a ADL mas que faça. Mas não são as pessoas que têm que fazer. Nós somos os grandes beneficiados. É verdade. Ainda há muito pouco tempo, numa reunião, eu dizia, então, mas o comércio, a hotelaria não tem nada a ver com o outro comércio. Tem. Há uma coisa que nos une a todos. Todos nós passámos a comerciantes por uma razão. Todos queremos ganhar algum dinheiro. Uns mais, outros menos, mas há uma coisa que nos une a todos. E os comerciantes e as pessoas da Lourinhã, os serviços, têm que se unir mais e criarmos nós as nossas próprias... os vossos meios, porque assim, se for bom para um, é bom para todos. Exatamente. O que nós temos que pedir à Câmara e às juntas é facilitem-nos a papelada. Aí é que a metam as ruas direitinhas para as pessoas chegarem. Arranjem estacionamento para as pessoas. Basicamente isso, não é? Também passa um pouco por aí. Isso... Mas a Lourinhã é uma vila muito arrumadinha, para além de muito bonita, é a ideia que eu tenho, muito arrumada, muito... Sabes que as pessoas de amigável. Fora, as pessoas de fora normalmente dão mais... valor à Lourinhã do que se calhar quem lá está dentro. Ou seja, tem melhor sentido de oportunidade, de visualidade da Lourinhã, a gente está lá... Está quase igual, embora aquilo vá mudando e está muito melhor, sem dúvida nenhuma. A gente, se quiser analisar friamente, a Lourinhã está mais bonita, está com outra cara, está alegre, por isso a Lourinhã é uma vila que eu penso que tem muito, muito futuro. Então, quer dizer, Lourinhã está bem e recomenda-se. Recomenda-se, exatamente. E uma viagem uma paragem no Castelo. Ou noutro colega teu, não é? Ou noutro colega teu de lá, também é recomendável. É verdade. Na Lourinhã come-se bem, não come? Eu acho que sim. A Lourinhã tem neste momento restaurantes de qualidade, portanto, as pessoas quando vão à Lourinhã, penso que
há uma falsa questão que diz que aos fins de semana que não há lugares ou que não há restaurantes abertos. Há restaurantes abertos na Lourinhã. Lourinhã tem... Bem, não é o caso do Castelo, porque é a segunda vez que eu vou ao Castelo para jantar, para almoçar a um domingo, e claro, o chefe Miguel também tem que descansar, né? Um homem também descansa, porque aquilo é difícil, aquilo é complicado. Mas é verdade, há alturas em que, por exemplo, ao domingo a oferta já não é tão grande assim. Já não é tão grande, mas a verdade é que continua hoje na Lourinhã a ter muitos restaurantes abertos na Lourinhã ao domingo. O Castelo está aberto de maio até setembro, aos domingos, ao almoço. Mas daí de setembro até maio o Miguel precisa de estar mais tempo com os netos, essencialmente agora. Mas já tens quantos netos? 2. Já tenho um neto com 18 anos, está na faculdade. Bem, esse é grande. Já está na faculdade, mas depois tenho uma netinha que agora estou a tentar... É a tua companhia. Estou a tentar que ela me compense o tempo que lhe dou, que não consegui dar à mãe e à tia. E então... Se a neta aparecer lá, normalmente aparece de 15 em 15 dias, não há ninguém que me tire de casa. É uma forma de eu também descomprimir, de soltar o stress do trabalho. Ao fim de uma vida de trabalho, uma vida de dedicação, também se merece esse... É um conforto psicológico, conforto diferente. Mas sabes que a hotelaria trabalha-se 16, 17 horas, eu vou para ali às 8 da manhã e saio de lá à meia-noite, nesta altura, porque antigamente saía às 4, às 5 e às 6 da manhã, ia tomar banho e voltava outra vez a trabalhar. Agora, até a mulher está admirada como é que eu estou tanto tempo em casa, portanto, a hotelaria é terrível. Também é sinal de que as coisas estão a correr bem. Sim, isto tem que se ter gosto pela hotelaria, eu costumo dizer. Foi a profissão que eu escolhi, foi a profissão que me apaixonei, por ela que podia ter mudado em muito tempo. Eu comecei novo, mas podia ter mudado de profissão muitos anos antes, mas acabei por gostar e gosto de estar a conversar com as pessoas, gosto por isso a mesa... Gostava de vir às mesas e estar com os clientes, falar com os clientes. Ainda hoje, quando posso, tenho um bocadinho, saio da cozinha, venho cá fora para falar com alguns clientes, porque gosto do convívio, é uma paixão. Agora, é trabalhosa. Isto não tem que se cada vez mais organizar mais e melhor, porque o tempo é mais curto, porque há sempre coisas para fazer na cozinha. Quando não é descascar, é lavar, é limpar, e a cozinha hoje, sabes que é quase como... Tem aquelas exigências todas e são justas, porque muito o cliente merece. Aliás, é uma das questões, e ainda bem que evoluírem muito, foi... Só há pena ainda, eu costumo dizer que nós trabalhamos com a saúde pública, portanto... É uma das condições, se calhar teria que ser, quem quer abrir hoje um restaurante, deveria ter alguma formação na área. Pronto. Sim, senhor. Miguel, eu agradeço-te imenso a promoção, sobretudo, que fizestes à tua terra, uma terra que eu gosto muito também, à Lourinhã, às coisas da Lourinhã. Obrigado por ter estado connosco, obrigado por ter estado... Eu gosto também meia dúzia de amigos que gostam de nós, e que nos vê por aqui, que nos vê pela Lourinhã. Um abraço muito grande para quem está e quem habitualmente nos vê na Lourinhã também. Por nós é sempre um prazer. Gostava sempre que tenhas novidades, alguma coisa para dizer a mais. Tens sempre coisas para dizer, mas alguma coisa para dizer a mais, dispõe. É com prazer que nós te convidamos e recebemos aqui assim. Obrigado, tenho que te agradecer, Carlos. Tu que também és um pouco da Lourinhã, não te esqueças que já tivemos numa parceria ligada ao Lourinhãense que deu muito que falar na Lourinhã. É verdade, com os miúdos, com crianças. Lá voltamos nós. E enchemos o estádio. Presidente Zé Manel, é verdade, eu disse-lhe que enchíamos o estádio. O Miguel olhou de um lado, o Presidente disse, vai encher o estádio. Enchemos ou não enchemos? Um abraço para si também, Presidente Zé Manel. E já agora um abraço muito grande para o engenheiro João Duarte, não é? Isto até parecia mal. Mas esta foi mesmo com o Presidente Zé Manel a uma mesa da canastra. Exatamente. As pessoas não vão ao estádio? Vão, a gente enche no estádio.
Enche o estádio e enchemos. É verdade. Foi um sucesso, não foi? Em todas as freguesias do concelho. Nós corremos e enchemos sempre naqueles espetáculos que fizemos. É verdade. Foi os Jovens Talentos na Lourinhã, foi um sucesso. E aí, Carlos Rosa... E Joaquim Franco, na altura também, Lourinhanense e Miguel, e Presidente Zé Manuel na altura, e Engenheiro João Duarte, e Professor Tomé, todos fizeram para lá uma forcinha e a coisa resultou. Muito bom. Miguel. Obrigado também pelo convite. Não esperava, mas pronto, olha. Sempre à espera, sempre a esperar, porque com o teu valor, com tudo o que já fizeste pelo Lourinhã, pelas pessoas, pelos miúdos e graúdos, a gente, por exemplo, fala, ainda agora estávamos a falar num jogador, no guarda-redes, no Tiago. Eu recordo-me do Tiago a crescer na Lourinhã e no Lourinhanense. Por isso, por tudo quanto fizeste por esses miúdos, por tudo quanto fizeste pela Lourinhã e que ainda há de fazer muito mais, o agradecimento é todo meu e que os colegas nacionais continuem a olhar para ti com os olhos que estão a olhar, porque tu mereces, tens valor. Miguel, obrigadíssimo. Então, por hoje, ficamos por aqui. Para a semana, eu prometo, vamos ter outro convidado muito especial connosco. Por isso, obrigado. Até para a semana.